Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nossa segunda aula de Anatomia Patológica 2, né? Vamos estar vendo aí hoje o nosso capítulo 1, lesão celular. Vamos estar vendo na próxima aula, né? Na aula da semana que vem. Hoje vamos estar falando sobre injúria celular, né? Lesão e morte celular. Como eu já comentei ao princípio, antes de iniciar a gravação, as aulas sempre serão disponibilizadas, né? As vias positivas, os slides serão sempre disponibilizados, né? Um dia antes ou no dia na parte da manhã, para que os alunos possam imprimir e possam estar acompanhando a aula com material impresso, se possível. Aqueles que já têm um livro, né? Seria muito importante estar fazendo o acompanhamento pelo livro também das nossas aulas. Vou estar compartilhando aqui a minha via positiva com vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem estar utilizando aí o microfone. Bom, dentro desse capítulo 1, né, vamos estar falando sobre injúria celular. Alguém sabe o que significa essa palavra? Injúria? Quem já ouviu falar? Injúria. Ninguém? Eu não estou lembrado de ter ouvido, não. Mas injúria quer dizer, é sinônimo de lesão nesse caso aí, né? Isso. Mas eu tenho certeza que alguém já ouviu falar, não sei, né, se somente eu, mas alguém já deve ouvido falar essa expressão aqui, eu estou injuriado. Aham. Já ouviu falar? Sim. Assim já. Então, né? Então, injúria, né, seria algum tipo de lesão, alguma coisa que está causando dano, né, alguma coisa que está incomodando. Então, quando se usa essa expressão, eu estou injuriado, né, então quer dizer que a pessoa está incomodada com alguma coisa. E nesse caso também a célula está incomodada com alguma coisa. Tem algo ocorrendo, algum descontrole, algum desbalanço. E nesse caso, vamos estar vendo quais são os motivos que causam uma injúria celular, uma lesão celular. Vamos estar vendo também sobre morte celular. Bom, essas respostas celulares, né, elas são agudas e são crônicas, né? As respostas agudas são divididas em lesão celular reversível, ou seja, até certo ponto a célula continua funcionando normal, consegue se regenerar. Vamos estar vendo as explicações mais adelante, né, com algumas imagens explicativas. E tem lesão celular também irreversível, né? Muitas dessas lesões celulares irreversíveis levam à morte celular. Então, às vezes, o que está causando a lesão é tão grave, ou é tão extenso, ou é tão prolongado que ocorre, né, a morte dessa célula, que pode ser por dois tipos: a morte patológica ou a morte fisiológica. Né? Temos a necrose e temos a apoptose. Vamos ver a diferença das duas e algumas imagens posteriormente também. Quem sabe o que é apoptose? O que significa essa palavra? Qual que é o significado? Apoptose. Apoptose seria tipo a multiplicação delas? Não, mas tem a ver com células. A morte, as células, e acho que elas morrem, no caso, não é? A apoptose. Isso, é morte celular programada. Então, a apoptose quer dizer morte celular programada. Então, tem várias células que cumprem sua função, né? A maioria das células, ao cumprir a sua função, tem uma certa quantidade de tempo de vida e elas acabam morrendo por apoptose, acabam lisando, né? Um exemplo clássico que sempre utilizamos, que os alunos sempre utilizam aí como exemplo, são as hemácias. Quando vocês estudaram as hemácias, qual que é o tempo de vida de uma hemácia? Quem lembra? De um eritrocito. De um eritrócito. Histologia.
Fisiologia. Tiveram fisiologia, né? Gente, eu vi isso bem em histologia, mas eu não lembro, porque tem um que é... Vocês já tiveram fisiologia, pessoal? Sim. Em fisiologia se estuda, né? Então, os eritrócitos normalmente têm um período de vida de 120 dias em média. Então, ao completar seus 120 dias de vida, acaba ocorrendo a ruptura da membrana dos eritrócitos e acabam morrendo para que outros eritrócitos possam ser formados através da eritropoiesis. Então, é algo fisiológico, é algo que ocorre normalmente a todo instante, a todo momento no nosso organismo. A apoptose de células. Então, células, né, da nossa pele, células pulmonares, células, né, do fígado, células pancreáticas estão sofrendo apoptoses. Bom, as respostas crônicas a injúrias, né, as alterações subcelulares, as adaptações celulares à injúria crônica, as acumulações intracelulares, as calcificações patológicas e incluso o envelhecimento fica de estudo independente, tá? No nosso livro também, né? Então, esses temas sobre a resposta crônica, a injúria fica de estudo independente, tá bom? Incluso é muito importante ler essa parte aqui, né, do envelhecimento para entender por que, né, ocorre um envelhecimento, muitas das vezes até fisiológico. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou já tiveram aula, né, de estudar sobre isso, né? Como que ocorre o envelhecimento no homem, né? Quais são os mecanismos celulares que levam uma pessoa a envelhecer, né? Por que que a pele se arruga, né? Por que que a energia diminui, por que que a pessoa diminui de tamanho. Então, tudo isso, né, tem uma resposta. Então, dentro dessas injúrias celulares crônicas, fica o envelhecimento para estudo independente também. Bom, quais são as causas, né, de lesão celular? Bom, as causas de lesões celulares são todas aquelas causas que causam lesão no ser humano, né? O que que pode causar lesão no ser humano, por exemplo? O que que pode causar lesão? Objetos pontiagudos, radiação. Um AVC. Como? Alguma pancada ou acidente? Algum acidente, algum traumatismo pode causar uma lesão no ser humano. O que mais? Enfermidades genéticas, enfermidades autoimunes, vírus, protozoários, radiação, os raios UV, tudo que causa doença começa a princípio na célula, né? Lembra, né? Toda lesão, né? Lembra do princípio, né? Que determinou Virchow aí, o padre da medicina do século XIX, né? Que as alterações começam nas células. Então, todo tipo de lesão, a princípio, começa na lesão celular, vírus, bactérias, protozoários, né? Tudo isso, né? Ocorre primeiro a lesão a nível celular. Las causas de lesión celular varían desde el traumatismo físico importante de un accidente de tráfico hasta un único defecto genético, que da lugar a una enzima defectuosa que sirve de fundamento a uma enfermidade metabólica específica. E temos várias enfermidades metabólicas, várias enfermidades genéticas, né? São inúmeras. Muitas delas ainda sem explicação pela ciência médica, muitas delas em estudos, muitas outras já em estudo, outras mais frequentes e outras muito raros, né? Síndrome de Down, né, muito frequente, né? Síndrome de Turner já não é muito frequente. Então tem várias, né? Síndrome de Marfan, várias enfermidades relacionadas a um dano genético. La mayoría de los estímulos lesivos puede agruparse en las siguientes categorias. Privação de oxigênio, né? A privação de oxigênio causa lesão celular, pode causar morte de indivíduo, causa hipóxia, causa anóxia, causa necrose e causa morte. Então, a privação de oxigênio causa lesão celular.
vamos estar vendo, né? Por isso que quando a pessoa tem um infarto, é por uma privação, né, de oxigênio, uma privação de sangue. Quando a pessoa tem um infarto a nível cerebral, a nível intestinal, a nível do aparelho cardiovascular, então causa lesões celulares. Substâncias químicas, né? Substâncias químicas também, seja ingerida, seja em contato com a pele, né? Seja em forma líquida, em forma sólida, em forma gasosa, pode causar também alterações celulares, lesões celulares. Desequilíbrios nutricionais, né? Desde desnutrição, deficiência, né, de certos elementos, de certas nutriínas, de certos, muitas das vezes, minerais, pode causar também um desequilíbrio celular, causando lesão. Vamos estar falando também, né, das enfermidades meioambientais, né, o kwashiorkor, o marasmo, que são, né, lesões causadas aí decorrente à desnutrição. Os agentes infecciosos, né, que são inúmeros, são milhares, são centenas de milhares que pode estar tendo contato com o ser humano e acarretando em doenças, como já mencionamos anteriormente, vírus, bactérias, protozoários, fungos, são agentes infecciosos muito frequentes. As reações imunológicas podem causar lesão celular. Mencionamos na data de ontem, né, sobre as enfermidades autoimunes. As enfermidades autoimunes causam lesão celular também, porque causa agressão a essas células. Os agentes físicos, né, como mencionamos a princípio anteriormente, né, um traumatismo, um disparo por projetil, né, de arma de fogo, né, um ferimento por arma branca, né, uma queimadura, também pode causar um tipo de dano celular. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado e está dando interferência. Deixa eu ver aqui se eu consigo desativar. Beleza. Então, os agentes físicos também, né, como mencionamos, a radiação, raio UV, né, choques elétricos, pode causar aí também lesão celular. E os fatores genéticos também são muito importantes nesse sentido. Alguma dúvida, alguma pergunta até o momento? Nenhuma, doutor. Beleza. Quem está acompanhando aí, dá um oi. Eu tô aqui. Oi. Eu também. Oi. Eu também. Beleza. Seguimos, então. Bom, nessa via positiva, né, podemos ver aqui um resumo disso, né, que estamos falando. Né? Temos aqui, né, uma imagem do nosso livro, né, que é a resposta celular frente a um estímulo lesivo, frente a um estresse. Né? Então, temos uma célula normal, né, que ela se encontra em homeostase, né, se encontra em equilíbrio com o seu meio, isso significa homeostase, uma célula normal. E aí temos um estresse, né? O que é esse estresse aqui? O que quer dizer esse estresse que está causando a célula? Não é o estresse do dia a dia, não é o estresse emocional. O que pode ser esse estresse? Seria alguma mudança na célula? Seja por apoptose ou por alguma coisa? Também, né? Então, o estresse é tudo isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Tudo isso aqui que mencionamos anteriormente causa um estresse celular, correto? Então, uma privação de oxigênio, substâncias químicas, agentes infecciosos, agentes físicos causam um estresse celular. Bom, e normalmente, né, pode ter um estímulo de adaptação a essa célula. Essa célula se pode adaptar frente a esse estímulo estressante. Né? Vamos estar falando dentro de adaptações celulares, estímulos estressantes fisiológicos também, tá? Agora estamos mencionando sobre os patológicos, mas estamos, né, frisando aqueles estímulos lesivos. Então, se esse estímulo, né, não é muito agressivo, se esse estímulo não é muito intenso, pode ocorrer uma adaptação celular. Então, a célula se adapta
frente a esse estímulo lesivo. Vírus, bactéria, protozoário, agressão física, raios UV, né, radiação, ou se esse estímulo lesivo é muito intenso, né, ou é muito prolongado, pode ocorrer uma lesão celular. Bom, se, né, ocorre o estímulo, a célula se adapta frente a esse estímulo agressivo, né, só que ela tem, né, ao decorrer do período, uma capacidade de se manter adaptada, né? Então, se ela perde essa capacidade de adaptação, vai ocorrer uma lesão celular. Bom, se essa lesão celular, né, é grave, é muito extensa, é muito prolongada, é progressiva, esse estímulo estressante, esse estímulo lesivo, ocorre uma lesão celular que pode ser reversível se é temporal. Se é grave, se é progressivo, se é constante, vai entrar aqui para baixo, né? Aí vai entrar em uma morte celular que pode ser tanto necroses, que é a morte não programada, que nesse caso foi decorrente ao estresse, ou se é uma morte fisiológica, né, a morte celular programada, a apoptose. Se essa lesão... É igual a melanina, ela pode ser estimulada pela radiação, ela seria, no caso, uma adaptação? É uma adaptação, isso, a melanina, sim. Entendi. Uma adaptação celular. Então, se essa lesão, se esse estresse, ele é leve e ele é temporal, ele causou uma lesão celular, só que ele foi suspenso, ele foi retirado, ele foi tratado, né, foi eliminado, então essa lesão é uma lesão reversível e volta à célula normal. Eu sempre utilizo como exemplo para os alunos que é como se fosse um ambiente laboral, né? Você inicia, né, uma atividade laboral, uma profissão, né, um novo emprego, e dentro daquele novo emprego você encontra um ambiente hostil, né, um ambiente estressante, de difícil trabalho. Você tem duas escolhas nesse trabalho, correto? Como a célula, nesse estresse. Ou você se adapta, né, ou você, né, acaba saindo, né, nesse caso aqui, a morte celular. Se você se adaptar, essa lesão pode ser reversível. Um certo momento, você pode voltar à normalidade, né? Uma vez que aquele momento estressante daquele trabalho acaba sendo, né, suspenso por aquele período, então você pode voltar à normalidade. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa imagem? Não, professor. Beleza. Bom, vamos utilizar essa outra imagem, né? São imagens do nosso livro. Temos aqui, né, uma célula cardíaca, né, uma célula esquelética aí especializada na contração para bombear o nosso sangue para todo o nosso corpo, né? Então temos aí os miocitos, ou também conhecido como os cardiomiocitos. Temos um corte normal aqui da estrutura cardíaca, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. Lembrando que sempre o ventrículo direito ele é um pouco mais hipertrofiado do que o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é mais hipertrofiado do que o ventrículo direito, né? Por quê? Contém um pouco mais de células cardíacas. Quem sabe? Por causa do fluxo sanguíneo que é maior. E também... É que ele tem que fazer mais força para bombear o sangue, né? Daí dá mais. Perfeito. Então, as pressões de câmeras cardíacas esquerda são maiores do que a câmara cardíaca direita, né? Então, né, o fluxo sanguíneo é muito maior, como comentou o companheiro. Então, no caso do lado esquerdo, que trabalha com sangue arterial, que tem que bombear para todo o organismo, né, tanto para a parte superior como para a parte inferior, então trabalha mais, tem mais cardiomiocitos, diferente do ventrículo esquerdo. Bom, temos aqui, né, uma apresentação clássica de uma hipertensão arterial. Então, o que acontece? Um paciente hipertenso crônico, um paciente que tem sempre níveis elevados de tensão arterial. Quais são os valores normais de pressão arterial? Quem sabe? Um adulto,
120 por 80. 120 Isso. por 80. Isso. Manter aí sempre menor do que 120 por 80. Depois tem hipertenso, né? Que são cifras maiores do que isso. Hipertensão grau 1, grau 2 e grau 3. Bom, quando o paciente tem níveis elevados de tensão arterial, ele mantém níveis elevados, ele tem lá 140 por 90, 160 por 100, isso cronicamente, isso gera um estresse celular para os cardiomiocitos, correto? Correto. Por quê? Porque os cardiomiocitos trabalham sobre mais pressão. Então, essa tensão arterial elevada causa um estresse celular por cardiomiocito. Eles têm que contrair mais forte, eles têm que contrair com mais força. Então, isso gera uma resposta de adaptação. Aumenta a carga, né, dos cardiomiocitos, tem que trabalhar mais porque aumentou a pressão, né, como se fosse você, aumentou seu peso, você está segurando 10 quilos, quando é fé, coloca 15 quilos no seu braço, então você trabalha, né, com mais peso, então você tem que aumentar a força, e os cardiomiocitos buscam, né, adaptação celular, então eles se adaptam através, nesse caso, da hipertrofia. Então, os cardiomiocitos aumentam de tamanho. Olha, um cardiomiocito é uma imagem esquemática, né? O cardiomiocito normal, o cardiomiocito aumentado, né? Hipertrofiado decorrente a níveis elevados de tensão arterial crônica. Nesse sentido, o que causou estresse celular foi a hipertensão arterial. Bom, na macroscopia, temos aqui um corte, né, horizontal, que vemos aqui o tamanho da câmara esquerda e o tamanho da câmara direita, né, ventriculares, câmaras ventriculares. Olha a diferença. Paciente hipertenso crônico, paciente não hipertenso. Que diferença que vocês notam? Aumento dos miocitos e diminuição da vazão do sangue. Uhum. Diminuiu, né, a câmara cardíaca esquerda, principalmente, né, que vai diminuir, consequentemente, como mencionou o colega, a vazão de sangue. Então, teve uma hipertrofia concêntrica, aquela hipertrofia que é de fora para dentro, né, diminuindo aí a capacidade do bombeio de sangue por esse ventrículo esquerdo. Por isso que esses pacientes, a largo prazo, têm insuficiência cardíaca. Porque antes, né, vocês que tiveram fisiologia agora, né, vai saber quantos ml bombeia por cada, né, débito cardíaco, por cada contração cardíaca. Mas, por exemplo, se antes bombeava aqui, né, 100 ml de sangue por cada contração, a cada sístole, aqui vai bombear somente uns 30 ml, né? Olha o tamanho da luz desse ventrículo aqui esquerdo. O ventrículo direito também acabou sofrendo consequências. Bom, agora, se essa lesão celular, né, é uma lesão, né, que vai ocorrendo no decorrer do tempo, é uma lesão um pouco mais extensa, é uma lesão um pouco mais grave, esses cardiomiocitos vão sofrer uma lesão. Até esse ponto aqui, né, é uma lesão reversível, ou seja, né, se o que está ocorrendo, né, se esse efeito estressante, esse mecanismo estressante, né, continuar, a célula vai morrer. Se esse mecanismo estressante for suspendido, a célula pode voltar ao normal. Nesse sentido aqui, vamos usar como exemplo a privação de oxigênio, né? O paciente teve um infarto agudo do miocárdio, então teve uma obstrução da artéria coronariana, de uma das suas ramas. Então, o cardiomiocito ele não morre automaticamente a partir do momento que interrompeu o fluxo sanguíneo que fazia a nutrição, que fazia a irrigação desse cardiomiocito, que fazia a oxigenação. Então, esse cardiomiocito, né, acaba sofrendo hipóxia, anóxia, né, e se não é
retornado o fluxo sanguíneo, se não acaba fazendo um procedimento para desobstruir essa artéria coronariana, essa célula vai morrer. Correto? Correto. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu Sim. sou péssima em anatomia e espero que essa pergunta não seja idiota. Essa primeira foto ali, que a luz do vaso ela tá menor, seria seria um coração já defeituoso, vamos dizer, com Esse dano. aqui, O normal é a luz do vaso maior. É isso? esse é o normal, e esse é um paciente que já tem, né, uma hipertrofia concêntrica ventricular. É patológico esse aqui. Esse aqui, Sim. ele com certeza ele já vai ter uma cardiomegalia, um aumento da musculatura cardíaca. Isso pode ser visto até no raio-x. Então, Isso acontece também pela força que o coração faz para trabalhar, acaba que o músculo vai como se fosse se fortificando, é isso? isso é como se fosse o músculo do seu bíceps. Se você não faz nenhum tipo de exercício, você tem um tamanho de bíceps, né? Se você Sim. todos os dias começar a levantar peso, né? E isso vamos usar como se fosse a pressão arterial, aumentou a pressão, todo dia você começar a levantar peso, eles vão aumentar de tamanho, correto? E Sim. isso é o coração, são células musculares estriadas, né, especializadas na contração, que acaba sendo mantida a alto fluxo sanguíneo, a pressão elevada. Então, eles vão aumentando de tamanho, porque os cardiomiocitos, eles não se podem, né, eles não podem multiplicar. Então, o que que eles fazem para eles se adaptarem? Eles aumentam de tamanho. E isso se vê, né, muito facilmente na nossa macroscopia. Então, temos aqui, né, um coração normal, né, uma imagem comparativa, né, diâmetros normais, e aqui temos, né, um coração anormal, um coração hipertrofiado. Alguma dúvida mais, pessoal? Ok. Obrigada. Por nada. Bom, nessa lesão reversível, né, eu vou usar como exemplo, se vocês pegarem, né, e colocarem no dedo de vocês, né, uma liguinha, né, ou um barbante, e apertar bem, né, apertar muito o dedo de vocês, né, e atar bem forte. O que que vai acontecer? Vai interromper o fluxo sanguíneo dali. Isso. E posteriormente, o que que vai acontecendo com esse dedo? Necrosar. Vai necrosar se ficar muito tempo. Se ficar muito tempo, né? Então, a princípio, quando você fazer isso com o seu dedo, colocar um garrote, né, no seu braço, na sua perna ou no seu dedo, fez um garrote, apertou bem forte, você interrompeu o fluxo sanguíneo. Você interrompeu o fluxo sanguíneo, você vai notar que seu dedo está ficando mais pálido, né? Correto? Depois, esse dedo vai ficar cianótico, correto? E se você não desatar, né, essa obstrução que você está causando, vai ocorrer necrose e vai ocorrer morte. É o mesmo sentido aqui. Então, se você não desobstruir, né, o que está causando aí, né, essa falta de irrigação, ou se você não suspender aqueles agentes lesivos, vai ocorrer a morte celular. Porque se você desata, seu dedo está roxo, né, seu dedo está cianótico, né, seu dedo está negro, você desata, você faz alguns movimentos e você vai ver que ele vai voltando à coloração normal. Mas isso causou uma lesão celular reversível. Passando um certo período, isso já se torna irreversível, por mais que você desata, as células já morreram. Então você vai perder o dedo, né? Então é a mesma coisa, né, nesse sentido aqui. O que acontece? O paciente aqui, como podemos ver por essa imagem, o paciente era hipertenso crônico. Como que eu sei? Olha como é a imagem normal aqui de um coração, das câmaras ventriculares, direita e esquerda.
Olha como está essa câmara ventricular esquerda, totalmente hipertrofiada, né? Olha a luz ventricular esquerda. Bom, e aqui, através de alguma tinção, eu consigo ver uma diferença de cor nessa parede ventricular esquerda com essa parede aqui. Bom, o paciente infartou, o paciente teve um infarto agudo do miocárdio, teve uma obstrução através de um coágulo, através de um trombo, né, das artérias coronarianas, e ele teve aqui a morte de todos esses cardiomiocitos, né? Então, teve, a princípio, uma lesão celular reversível, né? Não foi, né, diagnosticado, não foi tratado, não fez procedimento para que se voltasse a circulação normal dessa coronariana. Então, todo esse tecido aqui morreu. E isso foi algo, né, não muito crônico, porque quando é crônico, quando é muito tempo, né, podemos ver zonas de fibrose, como aqui, esse paciente ele já tinha infartado antes. Então, toda essa zona aqui, através do depósito de fibroblasto, teve a zona, né, de fibrose. Essa zona mais branca, esbranquiçada, são zonas de fibrose, ou seja, o paciente já teve um infarto, né, já infartou anteriormente, um infarto com menos extensão, mas quando ele teve esse infarto aqui de grande extensão, olha, 1/4 da parede ventricular praticamente foi infartada, né, foi comprometida. Então, esses cardiomiocitos, esses miocitos aqui, ele já não faz contração, somente isso aqui, né? Somente esses aqui, e eles não são suficientes para ejetar o sangue, né, para a circulação sistêmica. Então, o paciente veio morrer a um infarto agudo do miocárdio, né, fulminante, mas ele já teve um infarto prévio. Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza? Podemos continuar? Nesse caso lá em que ele estava fibrosado, professor, tinha como ainda reverter? Não. Uma vez, né, que ocorre a lesão celular, a morte celular, isso aqui já é irreversível. Morreu. Aqui Mas também eu preveni esse outro. Com essa fibrose pequena, ele deu um sinal para mim que ali estava errado, né? Eu teria como prevenir esse outro maior? Sim, é que na verdade essa pessoa ela já infartou uma vez, né? Seja ela porque tem placas de ateroma, seja obeso, né? Já infartou uma vez, né? Consequentemente, ou não tomou as medidas cabíveis, não seguiu o tratamento, né? Não sei se era perda de peso, mantenimento aí da normalidade dos níveis de colesterol, né? Mas ela infartou uma segunda vez. Tem pessoas que infartam 3, 4 vezes. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já. Então, tem pessoas que infartam várias vezes e não morrem, porque são, né, coronárias bem distais que são comprometidas. São coronárias de pequeno calibre, mas quando obstrui uma coronária de grosso calibre, como podemos ver nessa imagem aqui, causa a morte de muitos cardiomiocitos e aí já não dá, né? Uma vez que ocorre isso aqui, já é irreversível, né? Até aqui, né, se o paciente chegasse infartado no hospital, na urgência, né, fizesse o eletrocardiograma, né, visse aí, né, elevação de segmento ST, o paciente está infartado, então manda ele, né, para fazer trombolítico, ou se tem contraindicação, vamos fazer uma angioplastia, vamos colocar um stent, vamos desobstruir essa artéria, né, se é um hospital terciário que tem suporte, né, então isso aqui passa de uma lesão reversível para cardiomiocito normal. Mas se o paciente não teve intervenção, não buscou ajuda médica ou chegou muito tardiamente ao hospital, né, já ocorreu morte celular, aí já não volta atrás. Entendi. Bom, e quais são os mecanismos, né, de lesão celular, né? Aqui entramos um pouco na bioquímica, né, da coisa, mas vocês podem estar lendo posteriormente no livro também para que vocês possam entender, né, a depressão de ADP, né, o dano mitocondrial, o aumento do fluxo de cálcio intracelular, né, a perda hemostática de cálcio,
a acumulação de radicais livres, né, o que leva aí o estresse oxidativo celular, e os defeitos de membrana, principalmente na sua permeabilidade. Então, são mecanismos que ocorrem da fase aí de lesão celular. Bom, temos aqui uma imagem esquemática de um vaso sanguíneo, onde teve aqui uma obstrução dessa irrigação sanguínea por um coágulo ou algum trombo, está sendo obstruído, não passa o sangue para essa artéria, né? Não está passando irrigação, e aí ocorre uma churrascada, né? Uma carretada, né, de mecanismo que ocorre aí celularmente, né, bioquimicamente, nessa célula para que ocorre essa lesão. Essas são as consequências funcionais decorrentes a uma privação de sangue, uma privação de oxigênio. São, né, consequências bioquímicas que vocês podem estar lendo depois. Bom, essa imagem também é uma imagem muito interessante para que vocês possam entender essa imagem esquemática aqui que explicamos. Essa mesma imagem aqui. Aqui temos em forma de burro, né, em forma de desenho. Bom, temos aqui uma representação de uma célula normal com todos os seus elementos, núcleo, mitocôndrias, né, complexo de Golgi, tem todos aí os seus elementos celulares preservados. Sua membrana está preservada, ela se encontra em homeostase. E aí ocorre uma lesão celular reversível ainda, né? Como mencionamos, essa lesão celular pode ser todos aqueles mecanismos: privação de oxigênio, vírus, bactéria, protozoário, radiação química, né? Produtos químicos. E aí ocorrem, né, alterações celulares, principalmente a nível de membrana. Podemos ver que a membrana celular se encontra toda distorcida. E também a edema aqui nas mitocôndrias. Olha a diferença das mitocôndrias normais e as mitocôndrias sofrendo aí uma lesão. Aí agregado de cromatina, né? Se essa lesão se suspende, né? Então, se antes tinha uma privação de oxigênio, uma privação de circulação, isso se corrige, volta à normalidade, né? Então, eu tenho aqui, né, a célula voltando à normalidade e ela entra na homeostase novamente. Bom, se essa lesão não for suspensa, ou se essa lesão celular for muito grave, aí vai ocorrer a lesão celular reversível, mas continuou essa lesão, aí a célula entra aqui para morte celular, uma lesão reversível, onde já tem aí ruptura de membrana, ruptura de lisossomas, né? Perda aí do endoplasma, perda dos ribossomas, já é uma alteração da arquitetura celular normal, e aí ela se fragmenta, ela se rompe. Então, aqui teve a morte celular. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Bom, Tranquilo. vamos entender essa imagem esquemática, né? Essa imagem aqui, ela explica essa imagem aqui, né? Lesão celular, adaptação, lesão celular, né, reversível e morte. E essa imagem aqui, né, vamos utilizar agora uma lâmina histológica para explicar essa imagem. Então, temos aqui alguns câmbios morfológicos, né, que são câmbios morfológico reversível e irreversível de túbulos renais, né, túbulos renais normais, né, temos aqui um fragmento de uma biópsia de um rim normal, da estrutura tubular, que tem células variáveis, né, tem a sua arquitetura histológica normal, preservada, né, não tem distorcionamento, que é uma característica da lesão celular. E aqui temos, né, uma lesão reversível ainda, né? Tem aqui uma lesão isquêmica aqui na imagem B, né? Lesão isquêmica temprana, que é reversível ainda, que mostra bolhas na superfície, aumento da eosinofilia, do citoplasma e inchação de algumas células. O que pode ter ocorrido aí, essa isquemia,
né, uma insuficiência renal, né, uma obstrução de alguma artéria que causava a irrigação, né, que tinha a função de causar irrigação para esses túbulos. Mas podemos ver aqui que já é uma perda da arquitetura normal, histológica, harmônica desses túbulos renais. Mas aqui, né, já tem um distorcionamento, mas ainda, né, aparentemente, né, parece ainda com o original, que não tinha ocorrido nenhuma lesão, né? E aqui temos a C, onde já é uma lesão isquêmica prolongada, não teve a interrupção, já teve morte celular, e aí fragmentação, já é perda da estrutura histológica completamente. Os núcleos são perdidos, são fragmentados, né? Podemos ver aqui que são vários núcleos celulares, ó. Os núcleos celulares estão preservados, apesar dos túbulos, né, renais estar totalmente normais. Aqui tem os núcleos celulares, aqui tem algum edema, né? Aqui também já tem um distorcionamento normal dos núcleos, mas ainda dá para perceber a estrutura histológica relativamente normal, mas aqui já há perda completa da estrutura, já teve fragmentação, já perdeu vários núcleos celulares. Aqui nesse túbulo aqui, ó, cadê a minha seta aqui? Não tem nenhum núcleo celular, ó. Aqui ainda tem alguns núcleos celulares, mas nesse túbulo aqui não tem nenhum núcleo, morreu, né, quase tudo. E aí teve o distorcionamento da lâmina histológica. Professor, Oi. no caso aí da figura a B e C, se fosse uma hepatite, uma cirrose, por exemplo, em qual ela se encaixaria? Se fosse uma hepatite... E uma cirrose, no caso. Isso. A hepatite aqui, né, é uma lesão ainda reversível, né? Agora, se a hepatite se cronificasse, se tornasse uma cirrose, né, aí uma fibrose do parênquima hepático, aí já seria enquadrado aqui na C, já seria uma lesão irreversível dos hepatocitos, falando de parênquima hepático. Uhum. Então, Okay. hepatite aqui, tendo lesão, né? Os vírus estão causando lesões nos hepatócitos, né? No parênquima hepático, né? O paciente se tratou, o paciente se vê o livro da hepatite, né? Isso volta à normalidade. Mas se o paciente progrediu com essa hepatite, se transformou aí, né? Se cronificou, teve um dano hepático muito grande, aí já entra aqui, né? Numa lesão irreversível na morte dos hepatócitos. Entendi. Beleza? Bom, mais um esqueminha, né, mostrando como que ocorre, né, a morte celular programada por apoptose, quais são os mecanismos e as diferenças, e a morte celular por necrose. Então, esses são aqui os mecanismos fisiológicos que a maioria das nossas células passa para que se possa ser substituída por outra célula madura, por outra célula jovem. Então, temos aqui uma condensação da cromatina, a membrana celular se torna cheia de bolhas, como podemos ver nessa imagem, tem uma fragmentação celular, né? Ela se fragmenta, né? Tem vários corpos apoptóticos, e aí depois vem os fagócitos, né? Os fagocitos, e faz a fagocitose de todos esses elementos, né, celulares que são subdivididos para facilitar a vida dos fagócitos. Então, isso aqui é mecanismo normal, né, que ocorre através da apoptose. Então, não tem nenhum mecanismo inflamatório, não tem nenhum mecanismo patológico involucrado aqui nessa apoptose. Diferentemente nessa imagem. Nessa imagem, temos aqui uma lesão reversível, né? Então, a célula foi lesionada por aqueles mecanismos que já mencionamos, né? Já mencionamos esse mecanismo aqui, né? Se suspende essa lesão aqui, esse mecanismo que está causando a lesão celular, se é vírus, se é bactéria, se é protozoário, se é radiação, se é privação de oxigênio, seja o que seja, né? Se acaba suspendendo, tratando, né, eliminando esse agente lesivo, a célula pode voltar ao normal. Mas se progressa, se continua, ou se é muito intenso, aí a célula vai passar, né, por ruptura de membrana, vai ter processos inflamatórios involucrados, né, totalmente diferente da apoptose. Então, a necrose, uma das principais diferenças,
né, é por ter processo inflamatório. Tem inflamação localizada juntamente a essas células, que são células mortas, de forma patológica, diferente dessas células mortas de forma fisiológica. Bom, aqui, né, uma tabela do nosso livro mostrando as características e fazendo a comparação de cada uma entre a necrose e entre a apoptose. Vocês podem estar vendo depois o tamanho celular aumentado, reduzido, né? Podem estar vendo no livro depois essa diferença, né? Não vamos estender tanto. Bom, um glossário para que vocês possam entender. Então, o que significa necrose, né? Uma morte de um grupo de células ou uma morte de uma célula de um certo determinado tecido, de um certo determinado órgão, de alguma estrutura. É uma morte celular, na maioria das vezes, não programada. Temos aí autólises, né? Uma série de mecanismos de degradação autolítica que sofrem nas células depois de haver experimentado morte celular. E ocorre em tecidos mortos essa autólise, né? Esse mecanismo de degradação celular. Apoptose, morte celular programada, né? Ocorre fisiologicamente na embriogênese e na atrofia. Na atrofia celular ocorre a apoptose, incluso na atrofia senil, né? Por isso que a maioria dos idosos, né, não tem uma musculatura, né, musculatura estriada esquelética muito desenvolvida, porque entra em atrofia, né, e tem apoptose, até porque também não estimula muito. E patologicamente podemos ver aí a apoptose, principalmente nos cânceres. Às vezes as células normais estão aí morrendo precocemente. Bom, temos aspectos morfológicos aqui de uma célula apoptótica, né? Podemos ver aqui indicados pelas células, não tem processo inflamatório, não tem muita alteração involucrada nessa lâmina histológica. Bom, digestão enzimática das células, né? A autólise, como mencionamos, né? Lisossomas próprios que são responsáveis por fazer essa própria digestão, essa própria liberação de processos essenciais necróticos. Heterólises, lisossomas de leucocitos, que são imigrantes, muitas das vezes vêm de outras porções para ajudar nesse processo inflamatório que é decorrente aí à necrose. Então, tem próprios leucócitos que estão nesse tecido, nesse órgão, nessa estrutura, que vão trabalhar, né, fazendo essa heterolólise, mas muitas das vezes vêm leucócitos migratórios. E aí, dentro da morfologia de lesão de células irreversíveis, né, dentro de necrose, tem várias outras subdivisões, são outras classificações. Então, formas de necrose, temos necrose coagulativa, conhecida também como necrose isquêmica, né, temos a necrose colicoativa ou de liquefação, temos a necrose caseosa e a necrose grassa, que se subdivide em dois, a enzimática e a traumática. E depois a necrose granulinosa. Vamos estar falando de cada uma agora, né? Creio que todo mundo conhece aqui a necrose granulinosa, né? Correto? E a necrose traumática também, né? Acredito que vocês já conhecem. Quando que ocorre uma necrose traumática? Quando por causa de algum trauma, necrosa o tecido. Uhum. Já viu, né, esse trauma quando é muito intenso? Por exemplo, né, teve uma contusão, né, por algum material contuso, né, ou foi agredido, né, levou alguma paulada, né, levou aí um golpe muito forte, assim, na região da coxa, e fica aquele roxo gigante, né, que seja ficar preto. Já viram alguma imagem, alguma coisa assim, né? E isso foi por morte celular. Então, teve necrose. Então, essas células morreram, essas células foram células mortas decorrente a esse traumatismo, por esse mecanismo aí, esse traumatismo mecânico que ocorreu a morte dessas células. Bom,
A necrose por coagulação, né? Temos aqui, muitas das vezes, né, uma falta da irrigação sanguínea, né, que leva aí uma hipóxia, leva um processo inflamatório, entra primeiro na hipóxia, depois na anóxia e depois necrose, né? Isso leva à injúria celular nos seus primeiros instantes, né, desse processo isquêmico, quando diminui a quantidade de oxigênio. A princípio, mantém aí a conservação do contorno básico, né, celular, né, só está sofrendo aí uma injúria, mas se continua essa falta de perfusão, vai entrar numa necrose coagulativa. Característica da morte hipóxia em todos os tecidos, exceto, né, no tecido cerebral. Vamos estar vendo aí que tipo de necrose que ocorre aí nas células cerebrais, na nossa massa encefálica. Bom, o infarto blando, né, um infarto branco chamado aí, né, um infarto da coagulação isquêmica, temos aqui um processo isquêmico, né, teve a supressão de oxigênio, a supressão de irrigação sanguínea, e essa zona foi toda infartada. Então, temos uma zona infartada, desse parênquima aqui renal, né? Todas essas células morreram, é chamado do infarto blando. Podemos ver aqui a zona normal, né, histológica, com todas as suas características, e a zona infartada. Podemos ver a quantidade de núcleos celulares praticamente, né, está escassa. Ó, os núcleos celulares, e aqui, né, quase nenhum núcleo celular, a parte da quantidade de vasos sanguíneos que podemos identificar nessa lâmina. Né? Tem aí uma vasodilatação enorme. Então, é totalmente diferente, tanto na macroscopia, que podemos identificar essa zona infartada, né, da microscopia também, a zona normal e a zona infartada, né? Faz aí uma diferenciação de ambos os lados, direito, que sofreu a isquemia, e o esquerdo, que tem ainda a sua irrigação sanguínea preservada. Aí na lâmina histológica, a zona infartada, com privação de oxigênio, né? Tem aí, né, um tecido amorfo, sem vida, sem função. E aí temos um infarto rojo, né? A necrose, né, coagulativa hemorrágica. Bom, podemos ver aqui nessa macroscopia, né, que ocorreu aqui um infarto de asas intestinais. Um infarto, na maioria das vezes, ocorrido aí na artéria mesentérica, seja superior ou inferior, né? E ocorrendo a morte de todas essas asas intestinais. Olha aqui, uma asa intestinal com circulação preservada, com sua irrigação preservada. Temos aqui o epiplon, tecido graxo, né, tecido adiposo. Todas essas asas intestinais estão de coloração normal, né, rosada. Essa é a coloração normal de uma asa intestinal. Quando vocês passarem por cirurgia, vocês vão ver, né, quando se entra em uma cirurgia abdominal, que essa é a coloração normal de todas as asas intestinais, né? E aqui, como sofreu, né, um infarto, sofreu aí uma obstrução da artéria mesentérica, né, acaba ocorrendo aí a privação de oxigênio, a privação de circulação, e tem aí um infarto rojo. Todo essa porção, né, do tubo digestivo tem que ser extirpada quirurgicamente, né? Todos esse tecido aqui morreu, né? Se fosse intervido precocemente nos seus estádios iniciais, ocorreu obstrução, foi para o hospital, diagnosticou, desobstruiu a artéria mesentérica, poderia voltar à normalidade tudo isso aqui, voltar à circulação, foi só uma lesão reversível e aí voltava ao normal. Como passou muito tempo, já se transformou em uma lesão irreversível, teve morte celular. Alguma dúvida até então? Alguma pergunta? Doutor, uma pessoa que tem que retirar toda essa porção do intestino, ela continua tendo uma vida normal ou ela tem que usar a bolsa de colostomia? Bom, talvez não a bolsa de colostomia, né? Até porque não foi uma porção
né, do intestino grosso. Aqui só temos asas de intestino delgado, mas ela não vai ter uma vida normal porque ele vai ter episódios desabsortivos. Vai ter uma síndrome conhecida como síndrome do intestino curto, né? Como tem uma grande porção de asas intestinais, né? Não dá para saber que se é o duodeno, jejum, ilho, ou se é várias porções, né, que estão comprometidas, ele vai ter principalmente, né, falta de absorção de nutrientes, porque é na parte, né, do intestino delgado que temos a absorção dos nutrientes. Então, vai ser uma pessoa que sempre vai ter que estar fazendo infusão de vitaminas, de nutrientes. Muitas das vezes vai ter que estar fazendo alimentação, né, parenteral para fazer uma complementação, porque é só alimentação enteral, né, mas não ocorre absorção no seu tubo digestivo. Então, a pessoa vai ter que ter, né, uma vida, né, balanceada com um tratamento periódico para não ter deficiências nutricionais. Mas não é uma vida normal. Ah, sim. Uma bolsa de colostomia, né, seria se tivesse um câncer de cólon, ou se tivesse uma perfuração na parte colônica, ou se o comprometimento também fosse aí em alguma porção do cólon, né, ascendente, descendente, transverso, poderia fazer aí, né, uma bolsa de colostomia, seja ela provisória ou definitiva, né. Aí uma técnica cirúrgica conhecida aí como cirurgia de Hartmann, né, que se utiliza aí de forma provisória até ter uma cicatrização, né, uma diminuição do processo inflamatório para depois restaurar o trânsito intestinal. Foi a mesma que foi submetido, né, o presidente do Brasil, né, o Jair Bolsonaro, né. Depois da cirurgia de colostomia, restabeleceu o trânsito intestinal, né, fez aí, né, a homeostase normalmente com a porção do recto. Bom, necrose por liquefación, característica de infecciones principalmente bacterianas de forma localizada. Ocasionalmente pode ser causado por fungos também. Digere completamente células mortas, né? Transformação de tecido em uma massa viscosa líquida. Vamos ver a imagem como seria essa necrose por liquefação. Na massa encefálica, como podemos ver, né, teve aqui necrose dessa porção. Muitas das vezes, né, vírus pode causar isso, bactérias pode causar isso, essa porção na massa encefálica também, né, um líquido viscoso, né, como se fosse mais blanquecino, mais gelatinoso, né, toda essa porção sofreu aí uma necrose, essa porção aqui incluso pode ter ocorrido, como podemos ver, um abscesso. Bom, a necrose colifativa, né, causada também, né, muitas das vezes por infecções pulmonares, podemos ver várias zonas do parênquima pulmonar, né, completamente comprometido com várias zonas de necrose, né, uma tonalidade amarilenta, uma tonalidade pálida, né? Vocês já viram por anatomia que não tem essa tonalidade, um pulmão normal, né, um pulmão saudável, né, um pulmão aí ressecado de um cadáver, e esse pulmão aí sofreu um tipo de necrose em várias porções, quase todo o seu segmento está comprometido, aqui, né, quase todos os seus segmentos estão comprometidos por um processo isquêmico, ocorreu a necrose ou um processo infeccioso, né, que está causando. Como podemos ver aqui, toda essa zona de necrose, zona normal, né? Aqui temos células epitelióides involucradas a esse granuloma, aí, esse processo inflamatório, né? E aqui células normais. Isso aqui é pus, né? Material purulento. A necrose gaseosa, né, muito comumente acarretada principalmente por tuberculose, uma patologia endêmica em nossos países, né, tanto o Paraguai como o Brasil, né, um dos países aí alarmantes com essa patologia ainda no mundo, né. A aparência macroscópica blanquecina em um aspecto de queijo, né, tem aí muitas das vezes a comparação com requeijão.
arquitetura tissular alterada. Vamos ver? Bom, toda essa zona superior, né, decorrente aí uma infecção pela bactéria da tuberculose, né, o bacilo de Koch, né, causando aí cronicamente essas cavernas tuberculosas, né, podemos ver toda essa zona necrosada. Aqui, incluso, tinha várias cavernas tuberculosas, ó. Foi a degradação e a destruição dos alvéolos pulmonares, o parênquima pulmonar em si, né? Toda essa zona, né, principalmente aqui superior, né, sofreu aí um tipo de necrose chamado necrose caseosa. Essa porção também, né, não tem núcleos celulares, somente pus, né, esse material viscoso, líquido, né, decorrente aí a degradação de células. Aqui é anormal, tecido, sempre faz um fragmento entre a normalidade, né, e entre aquilo que está alterado para que possa saber diferenciar. Mais uma vez, a macroscopia, com suas características, né, de requeijão, né, de queijo cremoso, como menciona alguns. A necrose grassa, né, uma área focal, muitas das vezes aí causado pela pancreatite aguda, né, que libera aí a lipase e a amilasa no seu interior. Vamos dar uma olhada como é essa necrose grassa, né? Pode causar aqui zonas focais de destruição da grassa dessa glândula, né, pancreática, e incluso, né, uma característica que podemos ver na macroscopia, a salponificação grassa. Vamos ver a imagem. Bom, temos uma necrose enzimática. Não sei se vocês conseguem diferenciar bem. Aqueles que estão, né, assistindo pelo celular não vai conseguir diferenciar bem as imagens, né, que estamos projetando, mas pelo computador tem várias zonas, né, nesse pâncreas que estão, né, de coloração diferente, que teve a necrose, teve a morte celular aqui. Pequenas porções, não são grandes porções. Está bem difuso, bem distribuído, com várias porções, decorrente à liberação, né, de amilasa e lipasa. Essa é a decorrente a uma pancreatite. Leva aí uma necrose grassa, como podemos ver aqui nos adipocitos. Os islotes de Langerhans também são afetados, né? Tanto destruição de células especializadas, né, na liberação de insulina, como de glucagon. Bom, a salpificação grassa, né, podemos ver a característica que podemos ver nessa imagem, né, tem a característica como se fosse pequenas grânulos de sabão mesmo, decorrente aí uma pancreatite severa, aguda, né, os episódios de pancreatite é muito frequente, né, principalmente naqueles que apresentam cálculos biliares ou aqueles que são alcoólatras crônicos, e isso acaba acarretando também aí no parênquima hepático essa destruição focal. Esse depósito, né, de color branco acinzentado. Outros mecanismos que pode causar uma pancreatite seria um trauma a nível localizado, né? Nessa imagem estamos esquematizando aqui, né, um golpe muito profuso, né, na região abdominal, né, de grande impacto, né, ou aqui um traumatismo, né, com o volante do automóvel, né, então um traumatismo com grande impacto a nível abdominal, a nível pancreático, pode acarretar aí numa pancreatite. Bom, depois tem a necrose mais conhecida, né, a necrose gangrenosa. Suele referirse a la afectación de un miembro, sobre todo los miembros inferiores que son más acometidos por una pérdida de la irrigación sanguínea, como consecuente necrosis por coagulación de múltiples capas de tejido. Hay dos divisiones. Tenemos la necrosis gangrenosa seca y la necrosis gangrenosa úmida. A necrose gangrenosa seca ocorre muitas das vezes por uma obstrução arterial, e aquela necrose gangrenosa úmida ocorre muitas das vezes por insuficiência venosa, aquele paciente diabético crônico, aquele paciente que mantém os níveis glicêmicos sempre alterados,
né, que já tem aí uma vasculopatia, uma neuropatia nos membros inferiores, acaba tendo muitas das vezes uma sobreinfecção. Alguém já chegou a ver algum pé nesse estado? Ao vivo, não. Eu nunca vi também, não. Tem um cheiro muito forte, né? Muito ruim, né? Tem que fazer curativo nesses pacientes, porque o cheiro é muito forte pela infecção subjacente, né? A infecção sobreagregada. Muitas das vezes, como podemos ver aqui, zonas de necrose, né? Muita perda de tecido branco, já tem exposição aqui do tecido ósseo, né? Que está fazendo um curativo, né? Mas o único tratamento para esse paciente aqui, infelizmente, é a amputação, né? Como já tem zonas necróticas, né, que já não vai ter mais seu funcionamento normalizado, o único que resta aqui é a amputação. Eu, particularmente, já passei, né, por várias amputações, né? Eu já passei, não, presenciei, Deus me livre, né, expressando mal assim. Eu já presenciei várias amputações de pacientes diabéticos, né, não controlado, que perderam um membro, né, incluso teve um paciente que ela não queria perder a perna de jeito nenhum, mas não tinha solução. Toda vez dava muito miases, né, muito miases são os coró, né, dava muito mias, o cheiro é muito difícil, os parentes, né, os familiares tinham que fazer a curação e tinham que se internar direto para fazer o controle glicêmico, para fazer a curação, né? Ela não queria, né, perder o membro, mas incomumente com a família que conscientizou a mãe, né, os filhos, né? Ela passou por essa amputação, né? Então, é uma patologia muito frequente, a diabetes, né, que pode causar essas complicações, né, a neuropatia, a vasculopatia, tanto dano renal, como dano a nível da periferia de membros inferiores, como dano da retina, né, a retinopatia diabética também é muito frequente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, aquele slide anterior da pancreatite, no caso de uma pancreatite, ela é reversível, né? E se for Sim. uma pancada, e se for um contato, uma pancada muito forte, eu não sei o termo que eu uso, mas o pâncreas, ele tipo que rebenta, né? Daí tem que tirar também, né? Bom, como o pâncreas, ele não é um órgão maciço, né? Ele é uma glândula, né? Como se fosse aquele tecido que vimos na aula de ontem, né? Da glândula tireoide. Ele é uma glândula. Então, para ele realmente rebentar, né? Para ele sofrer uma lesão, uma laceração, é muito difícil. É mais fácil ocorrer esse tipo de lesão, né? De ruptura nos órgãos maciços, como o baço e o fígado, né? Quando tem um traumatismo abdominal e o paciente está com choque hipovolêmico e você não encontra um sangramento, com certeza o sangramento é abdominal, né? Se faz aquele lavado peritoneal ou se faz ecografia abdominal e vê líquido livre em cavidade abdominal, 70%, 80% das vezes vai ser ou o fígado, né, ou o baço, porque são vísceras maciças. Então, se tiver um traumatismo forte, elas podem se romper. Às vezes até de bicicleta, né? A criança está de bicicleta ali, caiu, bateu no guidão da bicicleta e acaba tendo uma laceração no baço, uma laceração no fígado e com menos frequência as laceração, né, renal. Mas são vísceras maciças. Como a glândula pancreática é uma glândula, né? Então ele não é difícil ter essa laceração, essa ruptura, né? Alguma dúvida mais, pessoal? Não. Alguma pergunta? Tudo bem? Tudo certo. Beleza. Vou tirar aqui uma foto dos presentes na aula de hoje. Professor, vê que eu e o Hugo estudam junto, hein? O senhor falou, eu tô aqui, viu? Oi? Eu tô aqui, eu só tava falando, eu tô aqui.
Não, beleza. Vocês estudam junto, né? No mesmo celular. É. Vocês vai ter que colocar o nome dos dois, né? Coloca aí, em vez de você colocar o nome completo, coloca Hugo e qual que é a sua? Juliana, né? É. Não, mas isso aí Coloca... já é a faculdade mesmo que coloca, professor. Ah, não, porque sem problema. Não entra com seu e-mail. Agora eu estava conectada porque o meu celular ainda estava disponível, mas o menino acordou. Tudo bem, é assim mesmo. Com o menino em casa não é fácil. Bom, na próxima aula, pessoal, vamos estar falando sobre adaptações celulares, tanto adaptações fisiológicas como adaptações patológicas. Eu vou pedir a vocês que façam uma leitura, né, do capítulo 1, tanto da aula de hoje, como da aula da semana que vem de adaptações celulares, para que, quando tivermos esse encontro aqui, seja muito mais proveitoso para vocês. Até porque vocês já irão saber do que eu estou falando, eu não vou estar falando grego, e vão surgir perguntas, vão surgir dúvidas, né, a partir do momento que vocês leram o livro. Então, é um capítulo bem curto, um capítulo bem fácil de leitura, né, para que possa ser mais proveitosa a aula da semana que vem. Beleza, pessoal? Se não tem mais nenhuma dúvida, nem mais uma pergunta, né, eu desejo a todos aí uma ótima final de tarde e nos vemos na semana que vem. Da semana que vem, professor. Obrigada. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem estar pedindo aí para a Lida estar contactando comigo, beleza? Ok. Tá bom. Beleza, professor. Tchau, tchau, professor.